Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais uma live da Comissão Direito das Famílias, da OAB Macaé. Hoje nós vamos ter o prazer de receber a doutora Brenda Viana, advogada. Teremos a participação da doutora Thaís, vice-presidente da Comissão do Direito das Famílias, também da OAB Macaé. Vamos dar mais um tempinho para as pessoas entrarem na nossa live de hoje. Vamos esperar aqui a doutora Thaís. A doutora Brenda já começou. Vamos convidar a doutora Thaís. Vamos ver, doutora Thaís, doutora Brenda. Oi, doutora. Ei! Tudo Oi, bem? doutora. Tudo bem? Tudo ótimo, Tentei graças a Deus. colocar um batom muito parecido. Em homenagem a você. Ah, que bacana. Eu estou tentando chamar a doutora Thaís, que é a nossa vice-presidente também. Vamos ver se... Isso. Doutora, olha, enquanto a doutora Thaís está entrando, eu quero agradecer muito o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. O tema de hoje é um tema muito importante e relevante, então eu espero agregar bastante aí nesse debate que a gente vai fazer aí. Para quem ainda não sabe, porque se ainda não fixou, né, o tema, a gente vai falar a respeito do direito da convivência, né, então isso também envolve aí a questão relacionada à guarda, e existem muitas dúvidas, né, relacionadas à questão de guarda. Enquanto você aguarda, doutora Thaís, eu queria saber se todo mundo está me vendo bem, se todo mundo está ouvindo bem. E aproveita, gente. Oi, doutora Jamila. E aproveita, gente, coloca aqui embaixo também nos comentários de onde você está falando para que a gente possa saber, porque a gente, aqui, a Comissão das Famílias da OAB Macaé, mas como o Instagram não tem fronteira, né, pode ser de qualquer outro lugar, então... Justamente. Oi, doutora Débora. E como você tem um alcance imenso, não é, Brenda? Boa noite, meninas. Boa noite, tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Teve um pequeno problema de internet pro lado de cá, mas a gente vai resolvendo, né? Deixa eu botar um filtro para poder melhorar essa... Bom, então, eu não consegui fixar aqui não sei se a doutora Thaís conseguia, mas eu não consegui fixar aqui o nosso tema. Eu vou escrever aqui e basta você... Você só consegue fazer pela plataforma da comissão. Só o da comissão. Você clica aí onde eu coloquei guarda e convivência, fica com o dedo segurado, vai aparecer a opção fixar. Tem que ficar com o dedo segurado no comentário. Deixa eu botar aqui. Aí ele aparece para mim só como... Clica no comentário dela, Rafa. Você tem que clicar no comentário e ficar com o dedo segurado. Deixa eu ver se ele vai aparecer assim. Olha só, a Aline colocou... Apareceu, mas você também não fixou. Então ele vai subindo. Tem que clicar
no comentário, segurar o comentário e vai aparecer a opção fixar. Estou vendo aqui, doutora Aline, é de Adamantina, São Paulo, que bacana. Vocês que estão chegando, gente, ó, estou em Passo Fundo, a doutora Jamila colocou Rio Grande do Sul. Vocês que estão chegando, vai falando, oh, Amanda, maravilhosa. Vai colocando pra gente aqui de onde vocês são, tá bom? Compartilhem também, chamem os amigos para poder assistir, que a live vai ser bem bacana. A gente tem muita coisa bacana. Muito bacana, né? É um tema que traz aí muita curiosidade normalmente para todos, né? Na verdade, é um tema muito intenso, mas antes da gente até começar nesse foco, como a gente está falando para a cidade de Macaé e ganhando aí um espaço em outros locais, para os advogados aqui em Macaé, eu queria fazer a apresentação brevemente da doutora Brenda. Doutora Brenda Viana é uma pessoa que eu conheci nesse período de pandemia, que a gente fica ali olhando o trabalho de outros colegas. Eu tive o prazer de conhecer a doutora Brenda e a gente se falar em vários momentos assim. Ela super solícita, responde, super carinhosa. Então, eu gostaria de falar um pouquinho da doutora Brenda Viana, advogada desde 2009 no Distrito Federal, especializada na área de Direito de Família e Sucessões, referência nacional em 2020, doutor honoris, se eu não falei errada, causa no Direito de Família. No Direito de Família, consultora jurídica, palestrante, professora, presidente da Comissão de Tecnologia do IBDFAN do Distrito Federal, membro da Comissão de Direito de Família do Distrito Federal e mãe da Júlia, linda. Que sempre cortadora de cabelo. Ela que são maravilhosos. Ela cortou o cabelo esses dias atrás e causou um alvoroço muito grande. Verdade. É verdade. Enfim, muito prazer, assim, de novo. Obrigada por você me atender e aceitar compartilhar desse momento, dessa comissão, que é uma sementinha que a gente está plantando aqui na cidade de Macaé, trazendo pessoas que têm um saber jurídico notório, como o seu, né? Pessoas de alta relevância no direito de família, que traz uma contribuição enorme para nós, para o nosso trabalho, tá? Queria te agradecer muito. Eu que fico feliz em poder estar aqui com você e também estar fazendo parte desse debate, né? Eu até assustei, eu falei, gente, Ave Maria, quase 200 pessoas aqui. Então, quer dizer, a comissão de vocês é uma comissão bastante forte também. Então, eu me sinto muito acolhida aqui com vocês, tá? A gente que agradece. Foi é um projeto muito bonito que a gente está fazendo, né? Um projeto diferente. É um desafio aqui na cidade, tendo em vista que a gente tem uma cidade de interior, né? O interior do Rio de Janeiro, em que nosso objetivo é trazer realmente o máximo de conhecimento jurídico mesmo para os colegas em geral, né? Para os advogados, para os parceiros, para os clientes. Então, eu acho que o Instagram termina sendo uma plataforma muito interessante para fazer essa troca. Obrigada, viu? É verdade isso que você está falando. Só um pouquinho. Júlia, pega esse copo aí para a mamãe. Pode iniciar, viu, doutora Rafaela? É doutora Thaís, né? Isso. No momento que vocês quiserem, a gente pode começar a debater, né? Não estou aqui sozinha para fazer uma palestra, mas para a gente conversar e agregar conhecimento aí. Lógico. Então, o nosso tema é muito vasto, né? Como a doutora Thaís estava falando, quando a gente pensou no direito de convivência, abrange tanta coisa, né? A gente teria que falar sobre tantas coisas, mas a gente vai tentar aí não criar, acaba deixando um pouquinho de curiosidade, de dúvida e de querer mais, saber mais, né? A gente sabe que a guarda dos pais é um atributo do poder familiar, e se refere à convivência propriamente dita, né? Eu e a doutora Thaís, a gente estava conversando sobre isso antes e falando que hoje a gente já vive uma guarda, enquanto casados,
né? A gente já tem uma guarda compartilhada em casa, né? Porque a gente tem que dividir a rotina, a gente tem que dividir os afazeres com as crianças, então já é uma guarda. Só que quando se separa, a gente precisa colocar essa guarda compartilhada que já existia no lar, a gente precisa colocar ela mais organizada na vida dessa criança, na vida dos pais também, porque cria-se uma outra rotina, cria-se uma outra, um outro plano familiar, vamos colocar assim, porque cada um tem agora as suas necessidades, né? Mas essas crianças precisam do convívio familiar. E aí, a gente tinha selecionado umas perguntas que foram aparecendo para a gente. Qual o objetivo, doutora Brenda, de regulamentar essa convivência dos menores com os genitores? Olha só, doutora, eu só queria pontuar algumas coisas da sua fala, né? Que a beleza do direito, né, da questão do debate, são visões diferentes. Então, eu vou trazer a minha visão aqui relacionada a algumas coisas que a senhora trouxe, né? A questão da guarda em si, né? A guarda, a gestão da vida das crianças, ela não se confunde com a convivência. Então, guarda é uma coisa, convivência é outra totalmente diferente, né? E quando a gente fala a respeito da questão, a senhora começou inclusive falando que é um atributo do poder familiar, e realmente é. Eu também tenho a mesma visão que o professor Cristiano Chaves Farias, no sentido de que até hoje eu não entendo o que é guarda compartilhada, para ser sincero. Porque eu não vejo necessidade de existir essa questão da guarda, porque assim, a gestão da vida das crianças, se você vê o poder familiar, ele tem a ver com um conjunto, né, de obrigações, obrigações conjuntas de direitos e deveres relacionados à vida da criança. Então, quando a gente fala sobre guarda, é praticamente a mesma coisa, se a gente for observar, né? Lógico que tem alguns atos lá que independem totalmente da guarda, mas só para a gente não confundir, porque eu acho que muitas vezes as pessoas também ficam muito confusas com essa questão da guarda compartilhada, e ela vem à mente dela que teria que ser uma convivência alternada. E não tem nada a ver com isso. Guarda é uma coisa, convivência é outra, totalmente diferente. Guarda é gestão, convivência é tempo. Né? Então, quando a gente está falando alguma coisa relacionada ao tempo que os genitores ficaram com a criança, a gente está falando de convivência. Quando a gente está falando sobre gestão da vida da criança, sobre tomar algumas decisões, a gente está falando sobre guarda, né? E aí, respondendo a pergunta que a senhora traz, a senhora fala assim, qual a necessidade, né? Qual o objetivo de se fixar a convivência? Eu vou te falar, não sei se você e a doutora Thaís também concordam, mas como advogada atuante, eu vejo que a necessidade é regra clara. O que evita conflito são regras claras. Então, quando você vem com questão de a convivência vai ser livre, eu já vejo um problema gigantesco lá na frente. Por quê? Convivência livre é igual um cachorro com 10 donos, né? Quando a gente tem em casa um cachorro e tem 10 donos, o cachorro vai morrer de fome. Porque, olha só, tô eu, doutora Rafaela e doutora Thaís, e aqui, gente, pelo amor de Deus, não tô comparando criança com cachorro de jeito nenhum, eu só tô ilustrando um exemplo, tá? Quando a gente fala a respeito quando a gente fala a respeito do cachorro, né, que eu tô trazendo aqui, que não tem nada a ver com criança, já vou deixando bem claro, que ele tem vários donos, é assim... Eu, doutora Rafaela e doutora Thaís, a gente tem um cachorrinho e as três têm a obrigação de cuidar do cachorro. Aí o que acontece? A doutora Thaís levanta e fala, nossa, tô cheia de coisa para fazer, tô cheia de coisa para trabalhar e tal. Deixa que a Rafaela dá comida. A Rafaela fala, meu Deus, levantei super atrasada, tarará. Deixa que a Brenda dá comida. A Brenda que acordou mais tarde, ou então ela tá lá envolvida com as coisas dela, ela pensa, a Rafaela ou a Thaís já deu comida, né? Então a convivência livre é mais ou menos isso, porque a pessoa ela fica assim, amanhã eu vejo, depois eu vejo, daqui a pouco eu vejo. E acaba que esse daqui a pouco, depois e tal, ele nunca chega, né? Ou então acontece outro fenômeno, que é o quê? Essa pessoa ela quer ir lá conviver e visitar, só que quando ela fala, olha, eu tô indo aí,
ou eu quero pegar as crianças hoje, elas já têm programação e tal, então acaba que ela não vê. Bastante, né, doutora Brenda? A gente visualiza isso bastante com relação a esse. Eu acho que o grande problema da guarda, da convivência livre, é esse choque de agendas, né, da criança. Porque muitas vezes a gente verifica, não é regra, né, diferente do que socialmente se pinta, que todo pai é mau e toda mãe é boazinha. Não é essa regra, né, que prevalece. A gente tem muitos bons pais que querem conviver com os filhos a todo tempo. A gente tem boas mães que querem participar também da vida dos filhos, né, e fazer. Só que os adultos não conseguem nutrir essa triangulação. Eu sempre falo também que não existe ex-pai, não existe ex-mãe, nem existe ex-filho, né? Existe ex-marido e ex-mulher. Então, a gente não. Essa triangulação, que é o do pai, mãe e criança, mesmo com a dissolução dos pais, a gente continua tendo, a criança continua tendo papai e a mamãe, né? Essa referência de vida dela, ela tem que ser o máximo possível, claro, porque a gente entende que quando há dissolução, há também a nova reconstrução da vida do casal, né? E o casal, assim, os pais, eles não podem viver em função exclusiva dos filhos, apesar dos filhos terem uma importância gigantesca na vida dos pais. Mas precisa haver essa regulamentação de forma organizada, exatamente para que a gente não tenha esse choque e não tenha o cachorro morrendo de fome, né? Como a gente fala, né? O melhor interesse da criança era a gente fazer, só que de forma equilibrada. Sim. Eu defendo assim, a forma equilibrada dessa divisão de tempo. E outra coisa, o enunciado 605, ele traz, da Jornada de Direito Civil, ele traz essa questão de que a guarda compartilhada, ela não exclui a fixação de convivência, né? Então, assim, quando eu pego... Gente, eu não sei, para mim o chat está travado, então se vocês... É bom também a gente ver, né, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa. Se as pessoas que estão aqui também quiserem participar, para mim tá tudo travado aqui, eu só tô vendo vocês. Então, aqui se alguém acompanhar... Que colocou aqui, guarda é custódia dividida. Nunca houve consenso, nunca houve conceito de guarda enquanto autoridade. Guarda é tempo. Bom, é aquilo que eu falo, guarda é uma coisa e convivência é outra, né? E assim, voltando aqui a falar a respeito da questão da convivência, que a doutora Thais até colocou aqui, sobre a convivência equilibrada, né? A convivência equilibrada, ela não tem nada a ver com o que as pessoas pensam que seria uma divisão matemática do tempo. A gente tem doutrinadores que defendem isso, né? Mas, assim, eu não concordo com essa divisão matemática de tempo de forma nenhuma. Eu vou te dizer que, assim, a minha visão, ela é muito alinhada com a visão do Rolf Madaleno, no sentido de que a gente está falando aqui, a doutora Thais até falou assim, olha, hoje a gente tem bons pais, a gente tem boas mães. Sim, mas o arquétipo de que mãe é maravilhosa, que mãe toma conta de tudo e tal, ela se dá porque, estatisticamente falando, nós temos 70% de guarda unilateral ainda para as mulheres. Né? Então, assim, é mais comum você ver um homem virar as costas e falar, peraí, que eu tenho que dar continuidade para minha vida, do que uma mulher maltratar, matar e tal, fazer. Que existe, sim, péssimas mães também. Assim como também eu vejo um movimento de pais que querem ser participativos, mas eu não sei vocês. No meu entendimento, esse movimento ele ainda é um pouco tímido. A gente tem uma quantidade, né, de pessoas que lutam para conviver com seus filhos e tudo, e que tem dificuldade às vezes, mas o que eu vejo na maioria do tempo é a mãe quase que pedindo, implorando, pelo amor de Deus, para que esse pai conviva com o filho. Né? Então, só para esclarecer essa questão do arquétipo, né, que a gente tem no nosso subconsciente coletivo em relação de que mãe seria perfeita e toma conta dos filhos e o pai não, né? E nessa convivência equilibrada, a gente tem que lembrar que precisa existir tempo, né? Tempo suficiente para que ambos os representantes, né, o pai e a mãe, eles consigam participar dessa rotina da criança. Então, por exemplo, hoje eu estava fazendo uma audiência e aí os pais moram em cidades diferentes, que é algo que a gente pode até conversar aqui também, até anotei aqui alguns
julgados importantes referente à questão da guarda, né? Porque às vezes foge da cabeça, mas eu trouxe. Eles moram em cidades diferentes. E por conta da distância, da dificuldade de vir para Brasília e tal, eles estabeleceram uma convivência livre, porém ele tem que avisar com 30 dias de antecedência a vinda dele para Brasília, desculpa, para ajustar a agenda das crianças. E aí, em dado momento, falou assim, quando eles não estiverem em período escolar, né? Não, mesmo em período escolar, porque o pai, quando estiver aqui cuidando das crianças que estiverem em período escolar, ele tem que ter o direito de levar o filho na escola. Vocês têm filho, gente? Eu não sei se vocês têm. Vocês têm? Pois é. Assim, duas até que também. É engraçado como esse momento de ida e vinda da escola é um momento, principalmente quando a criança é muito pequena, ela vai te falar ali naquele momento do carro. Então, por exemplo, tem coisas que a Júlia me fala quando eu estou buscando. Agora o Magno está tendo mais oportunidade, né? Com trabalho remoto em casa. Ele é servidor do TJ, então assim, ele nunca estava aqui nos horários de levar e buscar, então sempre era eu. E eu sabia de todas as histórias do Lucas, e ele não. E era porque ele não era um pai participativo? Não, é porque ele nunca tinha a oportunidade de buscar o filho na escola. Então ele não sabia como que o filho chegava, assim, todo com a bochecha vermelha, suado horrores porque estava jogando bola. Ele não sabia das histórias que tinham acontecido, e às vezes eu contava para ele, aconteceu tal coisa na escola. Aí ele pegava e falava, Lucas, aconteceu tal coisa na escola? Ele, foi. Não lembro. Tipo assim, ele não contava muito, não desenvolvia muito. Então assim, esse momento... Fora os melhores amigos. Toda semana tem um melhor amigo, né? Então... E é engraçado, gente, não sei se vocês têm essa visão, mas, por exemplo, na escola do meu filho, todo mundo sabe quem é a mãe do Lucas. Porque quando eu chego, eu assim, Lucas, sua mãe chegou. Às vezes tem criança que eu indo no caminho, sai correndo, vai lá na sala para avisar para ele que a mãe dele chegou, sabe? E eu vejo esse mesmo movimento acontecendo com a Júlia. Tipo, na hora que eu chego, às vezes a Júlia tá lá em algum cantinho da sala. E aí, quando eu chego, já começa, Júlia, sua mãe, sabe? Então, assim, ele não tinha essa oportunidade por conta que o trabalho dele, os horários dele não permitiam isso. Mas, assim, eu sou muito alinhada à visão de que é o seguinte, a gente tem que observar, o Rolf, ele fala uma coisa que é verdade. Observe. Geralmente, a briga pela guarda, né, é de casais que já foram casados ou viverem em união estável, né? Assim, aquelas pessoas que não tiveram uma convivência mais íntima, que, tipo assim, tiveram um relacionamento eventual e dali gerou uma criança, ele não briga pela guarda, né? Então, o que eu entendo, não sei se vocês concordam, é que, assim, a gente teria que observar qual que é a rotina disso na casa da criança quando esses pais estão juntos. Porque o que acontece? Não sei se vocês também pegam muitos casos assim, se a realidade aí também é assim, né? E também quem estiver aqui pode deixar no chat se a realidade de vocês também é assim. Mas uma coisa que eu vejo assim, às vezes, o que as pessoas se utilizam para ferir o outro nessa guerra, né, do fim do relacionamento que elas usam? Patrimônio e criança. Então é sempre assim. Você vai se separar de mim, mas eu vou pedir a guarda das crianças. Cara, a pessoa não faz um pão com ovo para essa criança e tá falando que vai ficar com a guarda da criança. Ou não então é verdade? Não tem. Ele pede a guarda e deixa com a mãe, com a avó, no caso. Assim, tipo, a gente estava até falando sobre isso, né? Não é muito mais saudável se o pai ou a mãe, aquele genitor que não é o genitor guardião, né? Se está com o lar de referência da criança e tem a possibilidade daquele outro genitor, do pai ou a mãe, estarem com a criança, por que vai deixar com a avó e com o avô? Não tirando a importância dos avós. Mas essa participação na vida ativa, né, na vida da criança, ela é muito importante. Porque não existe afeto sem convívio. Não existe afeto sem convivência, né? Então, a gente precisa pensar não só nos pais que estão sofrendo pela ausência, mas a gente está aí falando de uma relação em que as crianças, muitas vezes, né, em regra,
as crianças são fruto de um relacionamento que já existe, ou que em algum momento curto existiu, e que elas veem os colegas, os amigos e tudo mais. Então, na cabecinha da criança e do adolescente, porque a gente sempre fala de criança, mas a gente tem que lembrar que os adolescentes também sentem, e às vezes sentem muito mais até do que os pequenos, né? Na cabeça deles, eles já tem que processar uma ruptura daquela situação que eles já tinham, né? E eles ainda têm que processar que o papai não está tomando o café da manhã de manhã comigo, papai, eu não estou vendo meu pai indo dormir, ou na sala assistindo TV, eu não estou vendo a minha mãe indo trabalhar, eu não estou vendo a minha mãe me buscar na escola, quem vai... Sabe assim, na cabeça da criança e do adolescente, isso daí já é tão confuso, né? Que é importante que a gente... Eu concordo com vocês com relação à participação, só que a participação, quando a gente fala, é a participação equilibrada na vida da criança, de acordo realmente com a rotina que era dela, né? É a gente fazer não uma coisa forçada, mas a gente fazer uma participação efetiva, né? O que é bom para a criança naquele momento? Você vai pedir para a avó buscar na escola, ou o avô buscar na escola, ou você pede para o pai? A primeira opção tem que ser o pai ou a mãe, né? Caso eles tenham a possibilidade naquele momento. Pelo menos é assim que eu enxergo. Que as crianças têm os adolescentes, né? Eles, eu acho que a ruptura já é muito traumática para eles, para que a gente ainda faça a ruptura da escolha, né? De ter que escolher meu pai ou minha mãe. É por isso que eu falo, por isso que na minha primeira fala, essa divisão de rotina das crianças, enquanto o casal existe ali, ela já é realizada, né? Então, o pai, ele ajuda a levar para a escola, ele ajuda na atividade escolar, ele ajuda a dar banho, ele ajuda a comida. A relação de convivência com a criança, enquanto a família ali está protegida e ela existe, tá ali, tá pronta para a criança. Quando há essa ruptura dessa família, né, onde a criança ela tem que conviver, né, agora com os pais em outra situação, né, a gente tem que tentar adequar no melhor interesse para elas também, né, que isso eu acho que é o principal, né, para tentar adequar essa nova vida, essa nova rotina dessas crianças, para que elas não sofram tanto essa ruptura, né. Por isso que a minha primeira fala foi essa. Mas a doutora Isabela Oliveira colocou aqui para a gente o seguinte, que é exatamente o que a gente está falando, acaba sendo difícil e delicado colocar isso para o cliente, quando a gente até vai explicar sobre essa questão não de divisão, né, mas acho que do direito da convivência ali, né, das crianças. A divisão matemática da convivência nem sempre irá contribuir para a convivência de qualidade dos genitores e filhos. Sobre essa questão que ela trouxe, né, da gente trazer isso para o cliente, eu tenho trabalhado muito relacionado a essa questão de que o advogado ele não está ali para cumprir a vontade do cliente. O cliente, muitas vezes, olha só, a gente tem níveis de consciência, né, das coisas. Então, assim, a gente tem 4 níveis de consciência. A gente tem a inconsciência, ou seja, a gente nem sabe que aquilo dali existe. A gente tem a consciência... Ai, deixa eu ver se eu vou lembrar agora. A gente cria a consciência de que a gente não sabe daquilo. Depois a gente cria a consciência sobre aquela questão e depois a gente cria a consciência do problema, depois a gente cria a consciência da solução e depois a gente está no 4º nível, que seria a inconsciência, consciência do problema, consciência da solução e depois a consciência plena. Então, muitas vezes, quando o cliente vem, olha que engraçado, ele chega e fala assim, eu não aceito isso, eu quero estar com os meus filhos 15 dias no mês. Mas por quê? Sabe por quê? Olha que engraçado. Enquanto essas pessoas estão juntas, estão casadas, aí tudo bem, a gestão da vida dos filhos é toda daquela pessoa. Ela, realmente, a maioria dos casos que a gente tem aqui no Brasil, é a mãe que manda mesmo no filho e na criação dos filhos quando existe um casal. É difícil, assim, não estou dizendo que é impossível, mas não é comum você vê um casal onde é o pai que assume a frente das questões. É o pai que está ali dominando a situação de dizer se esse filho vai, se ele não vai, se ele fica, se ele não fica. Geralmente é a mãe que diminui a questão do trabalho dela, que fica ali, fica sem dormir para que ela consiga atender as necessidades do filho.
que desmarca compromissos que ela tenha para levar o filho em algum compromisso que surgiu, né? E aí, de repente, quando se separa, a pessoa começa, mas eu tenho que ficar pedindo para ela, e aí fica ela que manda. Então, o que existe quando a gente começa a ir para o judiciário é aquele ciclo do poder, né? O ciclo da dominação, na verdade. Então, assim, a pessoa quer mostrar que ela não vai ceder para ela, que ela também tem direito de mandar e tal. E assim, nesse momento, eu acredito que quem está mais centrada, quem tem conhecimento das coisas e quem tem uma visão do cenário jurídico somos nós. Então, o cliente tem a visão dele. Eu quero os 15 dias. Ok, mas vamos sentar aqui? Vamos ver. Quanto tempo, como é que é a sua relação com o seu filho? Seja homem ou seja mulher, tá, gente? Porque também existem mulheres que perdem guarda dos seus filhos, também existem mulheres que deixam os filhos com o pai e tá tudo bem, ela não deixa de ser mãe por causa disso, ela também não é menos mãe por causa disso, tá? Então, assim, nesse momento, eu quero isso. Ok, então vamos sentar, vamos conversar aqui, vamos saber. Como é essa rotina com essa criança? Qual é o relacionamento que você tem em relação a essa criança? E vendo que, por exemplo, uma pessoa que tem pouquíssimo convívio, passou em 5 anos, viu essa criança 5 vezes. Doutora Brenda, acho que a sua internet, perdemos um pouquinho da conexão com ela aqui. Não sei se ela está nos ouvindo. A internet está um pouco falha. Depois dá uma olhada nas perguntas também. Eu acho que chegaram mais perguntas aí. Eu olhei aqui, não só o comentário só. O Márcio falou sobre... Ela caiu, acho que de novo. Vou tentar chamar novamente aqui. Ela falou que travou. Sobre a questão, deixa eu ver aqui. Chamei ela de novo aqui. Desculpa, gente, Voltou. mas a internet aqui tava horrível. Mas lembra que estava tudo travado aqui para mim? Aí eu acho que também tinha com isso. Mas voltando aqui, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que trazer essa questão, porque, assim, a gente precisa também ver não que a gente não possa construir tese, né? Uma coisa que está escrita na lei, e existe uma diferença entre lei e norma. A norma é aquilo que a gente traz, né? Aplicado àquele caso concreto. Então, a gente pode trazer essa questão, essa visão em relação à norma. Não estou dizendo que a gente não pode construir tese, mas assim, a gente já sabe, né? Essa pessoa que, por exemplo, tem pouco convívio, ela vai ter que ter uma convivência progressiva, por exemplo. Então, trazer realmente ferramentas, e nós, como advogados de família, a gente tem que ter muito mais habilidades do que o conhecimento técnico prático, né? Prático. Então, a gente precisa também ter uma visão relacionada a outras ferramentas também de expansão de consciência dessas pessoas, porque emocionalmente elas não estão em condição de temperatura e pressão normal. Então, assim, ela muitas vezes não consegue, é como se ela estivesse dentro de uma garrafa, ela não consegue ler o rótulo que está do lado de fora, né? Sim. Tanto é que a gente consegue visualizar de forma muito clara a forma de pensar dos clientes, né? No começo do processo, logo na primeira entrevista, que normalmente o discurso eu quero a guarda do meu filho, né? Mal sabendo que a guarda não tem nada a ver. Se você tiver uma guarda unilateral, o filho vai continuar sendo seu, você não vai perder se o filho deixar de ter ou não ter. A convivência é outra coisa completamente diferente. Na hora que a pessoa fala, ela fala no sentido de... O que ela quer dizer? Eu não quero perder meu filho. Né? O objetivo termina sendo esse. Mas eu não sei como fazer isso. Então a gente entra aí com uma série de medos, angústias, né? As próprias dores. E quando a gente enxerga no final do processo esses clientes, você vê que a forma de condução deles é completamente diferente. É como se eles fossem amadurecendo dentro do processo, né? Até a hora que a gente tem que colocar a mão e deixar eles seguirem. É verdade.
E aí, doutora Brenda, a gente esbarra numa outra questão e que também aparece muito nos escritórios, que é quando há essa ruptura, né, da família, aonde às vezes os avós, os tios, as pessoas que eram muito próximas dessas crianças são impedidas por um dos genitores dessa convivência. E a gente queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, né, desse direito também que os avós e os tios, né, têm de estar com essas crianças também. Na verdade, a lei traz expressamente os avós, né? Então, os avós, Uhum. eles teriam esse direito à convivência. Então, quando eles não conseguem, assim, na verdade, a gente tem no ECA, que é o direito da criança conviver com a família natural e a família extensa. E muitas vezes isso tem a ver também com os parentes que eles são afins, né? Por afinidade. Então, assim, às vezes isso implica dizer que a gente tem que também permitir que ele conviva com a madrasta, com o padrasto, né? Porque faz parte da vida da família dessa criança, né? São parentes dela, né? Assim, mesmo que por afinidade. Então, assim, eu sei que às vezes é difícil. Tem vários casos que acontecem de, por exemplo, ou o homem ou a mulher, né, ser trocado por alguém, e aí aquela pessoa, na verdade, ela era amante, começou um relacionamento antes daquele relacionamento acabar, e aí fica muito difícil, porque daí as picuinhas começam no sentido de, não pode postar foto, eu não quero que venha na porta da minha casa para buscar, eu não permito que vá buscar na escola, sendo que, na verdade, às vezes aquela pessoa é uma rede de apoio daquele genitor, daquela genitora. Então, assim, não existe essa forma, né, de você simplesmente querer apagar aquelas pessoas da convivência dessa criança, da vida dessa criança. É lógico que a família natural ela tem preferência, mas assim, os avós têm direito também. E assim, a criança ela vai conseguir conviver, né, com a família paterna e com a família materna no momento que ela também tiver com pai e mãe, né? Então, assim, os avós, eles têm legalmente já tem essa previsão. Então, se por um acaso eles não estiverem conseguindo conviver com a criança, eles podem ingressar judicialmente para requerer também aí a questão da convivência, né? Da regulamentação de convivência. E os demais membros ali da família dos genitores dessa criança, que também são famílias dessa criança, também têm o direito de conviver. A criança também tem direito de conviver e vai acabar convivendo quando estiver passando por um momento com os pais, né? Sim, sim. Doutora Leia, a gente tem normalmente, né, o que a gente ainda vê no judiciário, apesar de terem muitos advogados que entendem sobre essa necessidade da participação, da ampliação da participação, do convívio dos pais, de uma forma, como eu falo, equilibrada. Não meio a meio, né, mas assim, de uma forma equilibrada, participativa. Só que a gente ainda vê o judiciário aplicando muito aquela boa e velha convivência de 15 em 15 dias, uma vez por semana, datas alternadas e etc. Né? É como se fosse uma receita de bolo padrão. E a gente tente fazer com que isso seja feito de uma forma diferente. Acontece que quando a gente estipula isso, quando é estipulado, na verdade, dessa forma, esse convívio com os outros, com a família, né? E, no geral, ela termina ficando prejudicada. Porque, imagina, aquele genitor que está vendo a criança de 15 em 15 dias, que antes estava com a criança todos os dias, e agora está vendo a criança adolescente de 15 em 15 dias, ainda vai ter que dividir esse tempo dos 15 em 15 dias com os avós, com o padrinho, com a madrinha e etc, né? Então, termina ficando um tempo muito escasso, a divisão desproporcional. O que você acha desse regime de convivência que habitualmente é praticado, dessa alternância, desse de 15 em 15, e que a gente, né, tem que fazer assim para conseguir fazer esse regime de uma forma diferente? Doutora, aí, assim, eu vou trazer uma meia-culpa para a gente, né? Porque a senhora falou assim, o judiciário geralmente fixa uma vez na semana e finais de semanas alternados. E que realmente, de fato, isso é pouco, mas assim, cabe a nós, advogados, a apresentar um plano de parentalidade. Assim, dificilmente você vê um desenho
né? Um desenho ali de, olha, a convivência tem que ser assim. Às vezes, olha só, esses dias teve uma aluna minha que ela falou assim, eu fui pedir a guarda provisória, o juiz não me deu. Não, gente, não é pedir, Sim, né? tem que Não é fazer de pedir uma só forma por pedir. justificada, tem que mostrar a Você, necessidade daquilo, a possibilidade também daquilo, né? na verdade, assim, ó, quando a gente vai estruturar a nossa petição inicial, e aqui uma dica prática, né? Quando a gente vai estruturar a nossa petição inicial, é importante que nos fatos a gente, primeiro, narre a questão da relação da criança com os genitores, né? Inclusive, é possível que a gente narre a convivência da criança com algum membro da família. Assim, às vezes, por exemplo, a doutora, eu acho que foi a doutora Rafaela que falou a respeito de que às vezes os genitores preferem deixar com os avós. Mas às vezes, na rotina daquela criança, eram os avós que ficavam à tarde, né? Por exemplo, a minha prima mesmo, os pais dela moravam em Pitangui, Minas Gerais. E quando ela casou e teve 3 filhos, aí ela também tinha outras irmãs e tal, os pais vieram morar em Belo Horizonte no mesmo prédio dela. Então, assim, o avô que levava no futebol, que levava para natação, entendeu? Então, assim, então isso já existia na rotina, né? Então, primeiro a gente tem que narrar a questão da relação da criança com as partes e se tiver com outras pessoas também, importante trazer essa questão, né? Um segundo ponto é trazer a narrativa da situação fática atual, porque, assim, às vezes, na ruptura, aquela pessoa, algum dos dois, né, alguma das partes, simplesmente deixa os cuidados daquela pessoa e fala assim, olha, quer saber, isso aqui eu vou resolver na justiça. E nunca mais aparece e deixa para resolver na justiça e tá tudo bem, né? E, por último, narrar também, né, trazer a questão da situação atual das partes, ou seja, quem é que tem mais condição de atender as necessidades rotineiras daquela criança, né? Às vezes os pais trabalham o dia inteiro e aí vai ter que conviver assim mesmo. Então, assim, e a gente precisa trazer isso com um desenho de sugestão de convivência. Eu, particularmente, vejo que esse tipo de situação que a doutora Thais está colocando, inclusive, já parece que um modelo, talvez porque a gente tem dentro da advocacia muito, né, esse costume de, me vê um modelo aí, e aí vai lá, acaba pegando aquele modelo. Mas a gente pode traçar coisas diferentes. E a questão da convivência equilibrada não precisa ser necessariamente com pernoites. Então, assim, pode ser que a pessoa fale, eu vou passar, todos os dias eu vou ficar pela manhã com os meus filhos, todos os dias eu vou ficar com o período da tarde com os meus filhos, depende de como que eles estudam, que a gente também tem que respeitar. E tem uma outra coisa também, doutora Thais. Quer levar na escola, deixa que eu pego no almoço, na escola almoço e deixo em casa. Até esse pequeno tempinho, né, que não necessariamente vai ter a tarde toda, isso é uma forma de participação, né? E assim, é importante que a gente tente, na verdade, né, trazer ali para a criança aquilo que é mais próximo da realidade dela, observando o melhor interesse dela, porque, gente, o que eu vejo hoje, né, que a realidade que a gente vive hoje, dessa pressão de que as mulheres têm que trabalhar, e o homem também tem que trabalhar para o sustento, enfim, é que essas crianças elas acabam tendo muitas atividades, né? Então, assim, tem uma cliente minha que ela tem até reclamado, ela falou assim, olha, a criança chega da casa do pai, mas é assim, ela já chega às 7 horas, depois vai para uma atividade remota também no computador, fica 1 hora, depois sai, passa 1 hora tomando banho, quando sai ela não tem nem energia para conversar nada comigo, né? Então, assim, a gente também, né, nós como pais também, a gente tem colocado as crianças em muitas atividades. Então, essas crianças também, elas acabam ficando exaustas, mesmo que ela esteja ali de corpo presente, às vezes, em alguma coisa da família, ela não está ali de verdade, porque ela está cansada, né? Então, quantas crianças que estudam integral, gente, assim, não é uma crítica, né? Porque a gente precisa colocar os filhos da gente realmente em segurança, e às vezes o lugar de segurança é a escola. Mas, assim, é cansativo, é pesado uma escola de 7 da manhã às 7 da noite, sabe? A gente que é adulto... Eu buscava, assim, eu buscava o Gui, era em torno de 5h30. Ele dormia muitas vezes no carro,
E ele dormia tão pesado de cansado que eu não conseguia nem acordar direito. Eu dava banho nele meio que dormindo ainda. Porque naquele momento eu não tinha outra alternativa senão botar no integral. Mas eu concordo totalmente com você que é extremamente desgastante para a criança. Ela deixa de viver aquilo que ela. Coisas que são importantes para ela estar vivendo, né? Estar passando. Do próprio convívio, né, com a gente, né, chegar em casa, contar a novidade da escola, comer a comidinha gostosa da mãe, né, a gente acaba perdendo um pouco isso também. A doutora Andréia Meirelles coloca aqui que nas petições dela, ela sempre pede um dia com os avós, ela sempre coloca. Isso é importante também, né, doutora Brenda? Como a senhora falou, nas nossas ações, colocar um pouquinho desse convívio com a criança, com um outro membro da família, da importância que esse outro membro, sejam os avós, sejam os X, aquela pessoa que fica tomando conta daquela criança, às vezes, muitas das vezes, até para os pais poderem trabalhar, né? É importante a gente colocar isso também para que aquela criança também possa ter o convívio, né? Agora, só um lembrete. Quando a gente coloca um pedido para os avós, eles também têm que ser parte. Então, se a gente vai colocar esse pedido, tem que lembrar de lá na legitimidade, colocar eles também como parte. Colocar eles. Porque senão o juiz Para vai eles falar, não "Ué, mas serem como é que pegos eu vou de surpresa, né? como é que eu vou conceder isso aqui, sendo que a pessoa nem parte não é, né? Então a gente tem que lembrar de Sim. colocar essa pessoa como parte. Outra coisa também aqui interessante da gente pensar, que eu acho que talvez seja até algo para vocês debaterem dentro de comissão, é a questão da multiparentalidade. Porque hoje, né, existe aí várias famílias que às vezes a criança tem 2 pais, às vezes a criança tem 2 mães, às vezes ela tem 2 pais e 2 mães. E como é que ficaria essa convivência, inclusive com os membros extensos da família? Porque imagina, um homem é casado com uma mulher, né? E aí eles se separam. Nessa de separar, a mulher se casa novamente com outro homem, e vamos dizer que numa situação de filho pequeno, elas casam novamente com outro homem e esse homem casa novamente com outra mulher. Eles começam a conviver de forma, vamos dizer que quase não, uma guarda compartilhada com convivência alternada. Então essa criança começa a criar vínculos de afeto, começa a chamar a madrasta de mãe, o padrasto de pai, né? E a madrasta trata às vezes como mãe realmente, às vezes ela nem tem filhos, às vezes ela trata aquela criança como filha dela, às vezes o homem também, porque quando ele casa, ele começa a assumir ali as responsabilidades relacionadas à vida daquela criança. E aí, o que acontece? Esses casais que já formaram uma outra família, eles também podem se separar. E se eles tiverem como pai e mãe socioafetivo, eles também têm direito à convivência e obrigação de alimentos. Então, como é que a gente pode estipular isso, por exemplo, também compartilhando isso com a avó, né? É complicado, é algo que a gente vai ter que trabalhar muito no direito da gente com essa novidade que a gente tem, que é a possibilidade da paternidade e maternidade socioafetiva, né? Eu estou trabalhando com uma em que houve exatamente essa situação. A criança tem um pai, tem uma mãe, e houve uma paternidade socioafetiva aí no meio dessa história. E aí o casal se dissolveu e a gente está fazendo agora todo o plano de parentalidade, né? Que é extremamente necessário. Na verdade, o plano de parentalidade precisa ser utilizado de uma forma muito, muito constante para a gente na área do direito de família, né? Que é, sem dúvida, uma forma da gente estar enxergando de uma maneira macro, fora da caixa, né? De acordo com cada realidade individual ali daquelas famílias que a gente está tratando. O Rolf, ele traz o plano de parentalidade diferente do plano de convivência que a gente conhece. Então, no plano de parentalidade, ele traz coisas do tipo, quem vai levar na escola, quem vai levar no médico, quem é... Né? Assim, são coisas muito mais profundas do que o plano de convivência que a gente está acostumado de trabalhar habitualmente. E que a gente não tem o costume realmente, e eu vou falar uma coisa para vocês. Se o casal for muito litigante, é melhor que você tenha um plano de parentalidade bem determinado. Agora, se for um casal que consegue conviver, que conversar e tal, é importante que a gente não faça tão amarrado, porque também, senão, a gente começa a dificultar até para a execução da própria vida deles, né?
Ah, não, só Sim. vai no dia que está estabelecido. Ah, não, mas tem que é você que tem que levar no médico, então você vai levar independente do que aconteça. E, na verdade, não é assim. Hoje eu estava saindo de uma audiência, a gente conseguiu fazer um acordo, inclusive, com guarda e convivência. E, ao final, eu falei, olha, gente, isso aqui é uma sugestão. É uma sugestão do que vocês precisam, mas é no dia a dia que você vai ver como é que aquilo dali funciona de verdade. E aí, vai ter vez que você vai querer trocar as suas férias, vai ter vez que você vai querer trocar o seu fim de semana, vai ter vez que você vai falar, poxa, é o aniversário do fulaninho, né? Então, assim, é importante a gente trazer, mas eu acho que essas coisas muito, muito, muito amarradinhas, elas têm que ser mais para casais que não têm consenso nenhum e que não conseguem conversar. É a minha visão, não que a gente também não possa trazer para um casal que consiga, mas eu acho que vai funcionar melhor com um casal que não tem essa convivência, né? Quando também concordo. gigante, a gente tem que deixar o menos atrituoso possível para eles, né? E a gente Justamente. sabe que o tempo vai amoldar as coisas. A gente, como Vai, advogado, a gente sabe Ou que isso não, né? em Ou regra, não, né? Porque eu eu conheço ouço, casais, minha gente, filha, que até a hoje gente, advogado familiarista sempre ouve aquela frase assim, que os processos nunca terminam na sentença. Né? mas a gente tem que ter cuidado, doutora Brenda e doutora Rafaela, a buscar uma sentença que não seja um documento para você colocar numa moldura e prender na parede. sim, Entendeu? A sentença, o processo judicial e a sentença judicial ela tem que fazer algum sentido, né? A gente tem que fazer com que aquilo seja efetivamente aplicável à realidade. Não é porque o seu vizinho, é porque sua amiga, é porque seu parente lá teve de uma forma que o seu caso vai ser da mesma forma. E nesse momento é que os clientes têm que ter confiança naquele advogado, naquela pessoa que ele escolheu, porque o que não falta é advogado por aí, né? Então, a partir do momento que você escolheu, você precisa ter a confiança naquele profissional que você escolheu, porque com certeza aquele profissional vai estar te olhando da melhor forma. É como você falou, né? A gente tem um olhar técnico sobre a situação e tem as possibilidades dentro de as ferramentas, né? Dentro de cada situação. Eu acredito A doutora, que a gente colocar a prática. doutora Andréia Meirelles disse aqui que a nossa felicidade é o acordo. Porque daí a gente já consegue harmonizar a família, né? A gente já consegue organizar, né? Sim. Já consegue harmonizar. Porque assim, ó, quanto mais as decisões forem tomadas pelas partes, mais fácil é delas cumprirem, né? Então, assim, o acordo realmente é algo muito positivo. E eu queria só trazer aqui uma pontuação para a fala da doutora Thais, que ela fala assim, porque a gente tem um olhar assim, né? Esse olhar, na verdade, ele é do especialista em direito de família. Porque eu vou te falar, eu não sei se vocês sentem essa diferença, mas só de pegar um processo, só de pegar uma petição, eu sei se o advogado é ou não especializado na área de família. A gente comentou disso hoje no fórum, não foi? Hoje a gente estava conversando sobre isso. Juntou uma panelinha de advogados de direito de família no fórum hoje, que coincidiu da gente se encontrar, e todos nós falamos a mesma coisa, falamos assim, nossa, como é diferente até a audiência, a ligação, a tentativa de acordo, a forma de redigir a petição, né, a linguagem que é utilizada, o cuidado com o cliente, o respeito pela outra parte, pela parte controversa, né? O entendimento que direito de família não existe vencedor e perdedor. Direito de família, todo mundo está perdendo naquela situação, né? De certa forma. Então, o que a gente tem que ter é o equilíbrio. E para você conseguir o equilíbrio, você precisa ter o respeito com as duas partes, não é só com o seu cliente que você está representando. A demanda civil é de uma forma, o trabalho é outra, que vem na outra, e família é muito específico. E é engraçado como a ligação, principalmente, é diferente. Você liga para um advogado de família, por exemplo, eu peguei um caso e aí eu vou ligar para a doutora Rafaela, que também é especialista em direito de família. Eu ligo, oi, doutora Rafaela, eu estou com um processo que a senhora representa a parte adversa, a gente pode conversar a respeito de um acordo? Ela entende que aquilo ali é uma busca de uma harmonização e para ela está tudo bem. Agora, e que pode ser que não funcione o acordo, mas isso, né? Você vê a possibilidade. Isso. Agora,
quando é um advogado de outra área, ele sempre acha que você está procurando ele porque ele está em grau de superioridade. E aí ele começa a fazer coisas do tipo, gente, assim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas um pedido que está na petição inicial, ele não é uma proposta. Sim. Entendeu? Aquilo dali é um pedido para que o juiz dê, é preciso discutir mérito e tal. Aquilo dali não é uma proposta de acordo. Esses dias eu liguei para um advogado, ele falou, doutora, a senhora tem que partir da minha proposta é aquilo que eu deixei. Eu falei, não, eu parti do seu pedido. O pedido que o senhor fez para o juiz, né, para que ele lhe conceda, depois de uma cognição exauriente, é aquilo. Mas uma proposta não é isso. E outra coisa também que eu não suporto é a pessoa virar e falar assim, me manda por e-mail a sua proposta de acordo. Que negociação é essa? Sabe? Assim, negociação é você montar cenários. E esses dias esse mesmo advogado, eu falei assim, olha, negociação é você montar cenários. Ele falou assim, não tenho tempo para isso. Eu sou uma pessoa objetiva. Então, assim, eu fico me questionando, se ele é um advogado especializado em direito de família, coisa que eu acredito que ele não seja, mas se ele for um advogado especialista na área de família, que curso é esse que ele está fazendo que eu não estou sabendo, assim? Porque, geralmente, até os doutrinadores, eles têm uma visão mais humanizada, uma visão mais flexível, sabe? Não é aquela questão imbatível, sabe? Então... E é o que a gente tem buscado até nos nossos atendimentos, e é o que eu tenho percebido muito dos advogados familiaristas, que é esse atendimento mais humanizado, o nosso processo, a nossa linguagem para com o juiz, na hora de colocar a situação ali no processo, é diferente. Né? É diferente quando a gente vai fazer um pedido, inclusive para despachar com o juiz, é diferente, né? Quando a gente vai conversar com um colega para tentar chegar numa composição, é diferente. Então, assim, tudo para tentar amenizar a dor daquela família naquele momento. Eles estão ali, se eles nos procuram, eu acho que é em busca, né? Eu acho e tenho certeza que é em busca de uma solução. Muitas das vezes eles querem colocar aquela solução até em cima da mesa, assim, e falar assim, olha, resolve você que eu não quero nem saber o que você vai fazer, né? E é a mesma coisa que eles falam, às vezes, na frente do juiz. Eles ficam esperando a resposta do juízo para as dores deles. E aqui a gente tem uma juíza, são duas, né? Mas eu vou falar de uma que é excelente, a doutora Gisele, e ela sempre fala, ela tem uma frase assim, que ela sempre usa nas audiências, olha, vocês estão aqui para tentar compor uma solução que vocês não conseguiram resolver, mas que eu quero que vocês resolvam, porque se eu for falar, né, se eu for decidir, eu vou colocar a minha visão naquela sentença. E eu quero que vocês tentem resolver da melhor forma possível, porque daqui para frente são vocês que vão vivenciar aquilo ali. Então é muito bacana ver que a juíza também trata com mais... um lado mais humano, né? Aquela família ali buscando, não que o Estado faça com que aquilo dali funcione da forma com que o Estado entende, né? Mas com que seja melhor para aquela família. Né? Não sei se a doutora... Eu acredito também que a gente precisa, como na Justiça do Trabalho é uma vara especializada, eu acho que o direito de família também deveria ser. Os juízes deveriam ser especializados em direito de família, os promotores também, porque às vezes a gente também pega juízes que, sei lá, veio da vara de fazenda pública, veio da vara criminal, e assim, é uma outra visão, é uma dificuldade muito grande, às vezes é pouco conhecimento aprofundado naquele tema, e todo mundo pensa que, direito de família é fácil, eu consigo atuar, porque todo mundo acha que sabe fazer guarda, alimentos e divórcio. Só que, na verdade, tem tanta peculiaridade, por exemplo, nessa questão de convivência de guarda, né? A gente tem um poder familiar e dentro do atributo do poder familiar a gente tem a questão da guarda. Mas existem várias obrigações conjuntas que não fazem parte da guarda, como, por exemplo, dar autorização para mudança de domicílio. E aí, um dia eu estava numa live com um amigo meu que é juiz em Minas Gerais, e ele falou, alguém fez a pergunta e ele falou assim,
Ah, depende do tipo de guarda. Não, não depende do tipo de guarda. E a gente tem dentro do nosso Brasil muitas varas únicas, ou seja, atua desde tudo da vara civil até as questões de família. Então, eu acredito que a gente tinha que fazer alguma alteração para a gente também ter essa visão diferente em relação ao direito de família, no sentido de que a gente precisa de profissionais especializados na área, não só advogados, mas juízes e promotores também. Sim, justamente. Gente, nós temos 26 minutos restantes na nossa live. Gostaria de agradecer imensamente aí a participação da doutora Brenda. Fico muito feliz aí que tenha aceito o nosso convite. Doutora Thaís é sempre parceira aí nas minhas ideias. E eu queria agradecer demais.